Vamos lá, capítulo 12 do Evangelho de João. Lembrando que nos textos passados, Jesus ressuscitou a Lázaro, né? Isso de fato foi um divisor de águas muito sério na história de Jesus, porque aí ele realiza um milagre que não tem como contestar e que ganha uma notoriedade gigantesca. A partir desse momento, de fato, os líderes religiosos decidem matar Jesus. Até antes disso, havia aí umas iniciativas, uns concordavam, outros não. Mas agora, depois da ressurreição de Lázaro, aí sim, eles, de maneira unânime, eles resolvem matar a Jesus. Né? Então, e a gente parte a partir desse pensamento, desse cenário aqui no capítulo 12 de João. Vamos lá? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, nardo é um perfume, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância de perfume. Essa não é a primeira vez que Maria faz isso com Jesus. Ela já tinha feito isso numa outra ocasião. Então, de fato, ela tinha esse ritual, essa ritualística de ungir o Senhor, né? E de banhar o Senhor nesse sentido. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Aí a ideia de Judas Iscariotes não é ruim, não. Um perfume muito caro, né, um Chanel número 5, que foi derramado sobre Jesus. E aí Judas falou assim, mas espera aí, se é para desperdiçar esse perfume, por que a gente não vendeu esse perfume e pegava esse dinheiro aí e repartia para os pobres? A ideia não era ruim. O problema é que a intenção dele não era, de fato, nobre. E nós vamos ver por quê. Versículo 6. Ele não falou isso por interesse pelos pobres, mas porque era ladrão. João, quem está escrevendo o evangelho aqui, foi taxativo, né? Ele não deu aqui nenhuma margem para a gente duvidar. Ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Judas, ele era o tesoureiro ali do grupo que andava com Jesus. Né? Então, de fato, Jesus recebia doações, recebia ofertas. Né? E era costumeiro que Judas Iscariotes pegava, roubava dinheiro desse cofre aí de Jesus, dessa tesouraria de Jesus. Né? E João já sabia disso e nos apresenta isso. Respondeu Jesus, deixa em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento. Ou seja, Jesus interpretou aquele rito como um rito de sepultamento, ou seja, ele colocou isso de fato de uma maneira muito grandiosa. Né? Interessante isso. E aí ele fala uma frase que pouca gente entende. Né? Ele diz o seguinte no versículo 8: pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. É interessante Jesus falar que os pobres a gente sempre vai ter com a gente. Será que era uma questão de menosprezo de Jesus? Né? Falando, não, pobre sempre vai ter, né? Então deixa ela fazer isso comigo. Não parece, não soa como um menosprezo? Na verdade, não é menosprezo, não. Na verdade, o que Jesus está dizendo é, o mundo sendo um mundo caído, ele sempre vai produzir a pobreza, porque é um mundo desequilibrado.
É um mundo de fato que não é regido pelas leis de Deus, mas é por várias outras leis. E uma dessas leis é a lei do dinheiro, né? E essa lei do dinheiro vai produzir o rico e vai produzir o pobre, de maneira que o pobre sempre vai ser uma desvirtualidade de um mundo que não é regido por Deus. Então, os pobres sempre vocês terão. Né? Só que eu nem sempre vou estar aqui. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro. Então vejam, eles não queriam agora só matar aquele que produziu o milagre. Eles também queriam matar o milagre, para que ninguém tivesse mais dúvida de quem era o poder estabelecido ali. Pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então, pela própria maneira de ser de Jesus e pela maneira como ele conduzia e como ele operava os milagres, as pessoas estavam de fato acreditando na palavra de Jesus e tirando, esvaziando o poder dos religiosos. Aí sim, ele arrumou um problema, né? No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Pegaram-nos ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Aí sim, interessante, Jesus está chegando e o povo prepara uma recepção, uma adoração, pegando folhas de palmeiras e deitando essas folhas de palmeiras no caminho que Jesus estava passando e saudando, dizendo Hosana, que significa bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenhas medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. A multidão que estava com ele, quando mandaram a Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dentre os mortos, continuou a espalhar o fato. Ou seja, as pessoas que viram, acompanharam Lázaro saindo do sepulcro, espalharam essa notícia para a cidade inteira. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como todo mundo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Então, alguns que não eram daquela religião foram para Jerusalém por conta da Páscoa. E eles aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Então os gregos ouviram falar de Jesus, né? Se aproximaram de Filipe, um de seus discípulos, e falaram assim: Poxa, nos mostra a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará a ser ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará
para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. E isso é muito simples de entender, né, irmãos? Por que a voz veio por causa do povo e não por causa de Jesus? Porque Jesus não precisava ouvir a voz. Ele sabe de onde ele veio. Ele sabe de quem ele veio. E ele sabe que a voz que é de Deus é dele também. Então a voz que veio simplesmente para testificar para o povo, não para ele que ele era filho de Deus. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for lançado da terra, atrairei todos a mim. Lembra aquilo que a gente sempre tem falado nos outros capítulos? Que ele é quem atrai, sempre. E ele fica confirmando isso o tempo todo, através da Escritura. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus. Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não o surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os olhos e endureceu seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Isso a gente tem que levar como emblema da nossa vida. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. A intenção primária e primordial de Jesus é salvar, não é condenar. É salvar. Jesus dá preferência para a salvação. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar.
Sei que o meu testemunho é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o meu Pai me mandou dizer. Até o capítulo 13 de João. Até mais.